Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fala Galtuz, e aí? Bom? Legal! Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai ver o show de horrores que a internet e as militâncias dos dois lados fizeram no caso da garota de 11 anos que foi estuprada, que recentemente, acho que ontem ou antes de ontem, teve o aborto liberado pelo Ministério Público, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? É um assunto pesado, tá? Então se é meio sensível, aconselho que não assista esse vídeo, mas não se esqueça de sair daqui dando um joinha, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos conversar melhor sobre isso. Legal, eu ia gravar um vídeo sobre esse assunto para quarta-feira. Daí eu fui pesquisar as matérias e comecei a me sentir mal com o que eu estava lendo, com o que eu estava vendo que as mídias estavam comentando, que a grande mídia, que as grandes reportagens estavam comentando. Por quê? Porque é um caso muito sensível, tá? Ao mesmo tempo que a legislação brasileira permite o aborto em caso de estupro, tá? Ela também diz que tem um certo período para realizar isso, porque senão pode ter sequelas para a mãe também. Outro ponto que tem que ser levado em conta, a idade da criança. Tá? Então, quando eu li essa reportagem, eu fiquei muito indignado que uma criança de 11 anos estava grávida naquele momento e só descobriram que ela estava grávida depois de 7 meses, né? Que foi aí o período que começou, né? 6 meses, né? 6 para 7 meses, né? Era 22, 23 semanas, 6 para 7 meses aí. Então, o questionamento que eu fico é como que os pais não perceberam isso antes, tá? Mas enfim, não vamos culpar os pais, mas que é um pouco esquisito, né? E me levantou essa dúvida. Então aí começa a pesar o caso. Então, uma criança de 11 anos, uma gravidez devido a um abuso, um estupro, que ainda não foi dito de quem foi, quem é, não tem nada ainda alegando isso, tá? Aí a criança, né, a jovem lá de 11 anos, estava grávida de quase 7 meses, então o que estava dentro dela já não era mais um feto, tá? Então, a discussão que eu quero trazer aqui, por isso que eu não trouxe o vídeo na quarta-feira, porque é difícil dialogar, porque é muito complexo esse tema, é muito complicado de se pôr uma ideia, falar é isso e isso é certo, porque tem muitas nuances que complicam demais esse caso, e por isso que eu me indignei muito e não consegui gravar o vídeo, porque eu não tinha como dizer tudo isso, eu não consegui expressar as palavras para entender tudo isso. Por isso que eu trouxe um vídeo da Andressa Bravin, que ela, cara, cirúrgica, ela explica perfeitamente tudo isso que está acontecendo nesse sentido, e o show de horrores que a internet veio trazer, porque olha a complexidade do caso, que se tornou muito comentado por todo mundo. Simplesmente a galera começou a dar opinião e militar para tudo quanto é lado. E as pessoas que eram pró-aborto queriam um aborto de tudo quanto é jeito da criança de 11 anos, de um bebê, né, de 7 meses, que aconteceu, infelizmente, né? Houve pessoas dizendo que não queriam um aborto, que se precisasse adotava a criança. Houve especulação sobre como que ia ser a família dela, como que ia ser a criação, só que poucas pessoas pararam para pensar mesmo como seria a cabeça dessa criança, como está agora e como seria se acontecesse o aborto ou se acontecesse a gravidez de forma normal, se desse o bebê, né? Se ganhasse o bebê. Ninguém parou para falar. O show de horror que eu digo aqui, que aconteceu, e a Andressa vai trazer isso muito bem explicado, melhor do que eu, né? Por isso que eu trouxe o vídeo dela, é justamente essa militância dos dois lados, aguerridas às suas causas, sem pensar no sujeito que vai sofrer as consequências, que é a criança, né? A menina de 11 anos. Então, por isso que eu não trouxe esse vídeo na quarta-feira, porque eu não, é muito complexo para eu poder dar eu acho que isso é o certo. É muito difícil dizer isso, mas pro pessoal do Twitter, pro pessoal alheio aí, parece que é fácil decidir isso, né? Não é a vida deles, né? Não é a vida do filho, da filha deles, né? Então fica fácil. A hora que eu vi isso, eu fiquei indignado, e aí eu vi o vídeo da Andressa que eu vou mostrar agora. Veja comigo esse vídeo. Andressa foi cirúrgica nos comentários dela. Vamos dar uma olhada. 3 dias atrás eu tô lendo as notícias e me deparo com uma matéria daquele site The Intercept com o seguinte título:
Dias atrás eu tô lendo as notícias e me deparo com uma matéria daquele site The Intercept com o seguinte título: em audiência, juíza de Santa Catarina induz menina de 11 anos, grávida após estupro, a desistir de um aborto legal. E essa matéria tinha sido escrita por 3 mulheres. Fiquei assustada, lógico, resolvi ler a matéria inteira. A narrativa foi montada. Foi. Olha a narrativa que eu também senti que eu tava encaminhando para ir nessa narrativa, mas se você for ver as notícias, se você for entender o que estava acontecendo lá, o negócio é muito complexo, mas a narrativa era tendenciosa para, tipo, o vilão é a juíza, tá? Mas tem muita coisa envolvida aí que é difícil você dar um parecer, tipo, isso é certo, isso é errado, é um mix de tudo isso, na verdade, por causa que a situação é muito sensível, tá? 11 anos, a família só se deu conta da gestação quando ela já estava na 22ª semana. Foram até um hospital para realizar um aborto legal, afinal de contas ela tinha sido estuprada. O hospital se recusou, encaminhou para a justiça recebeu e a tirana da juíza, um ser humano horrível, insensível, despreparado, se referiu ao estuprador durante a audiência como pai da criança e simplesmente motivada por crenças pessoais, condenou esta criança a ficar em um abrigo para que ela fosse impossibilitada de realizar esse procedimento. Teoricamente ela tinha direito. Que prato cheio para militância. Uma criança de 11 anos, uma juíza do sul, bem branca, uma mãe lutando pela vida da sua filha. Quem vai se opor a isso? A partir daí foi uma enxurrada de publicações replicando a mesma narrativa. Por influenciadores, por páginas no Instagram de grande relevância, por todos os outros jornais, comentaristas políticos debatendo o assunto. Uma chuva de desinformação sendo replicada a 200 km por hora sobre o aborto, sobre o risco de vida da menina e principalmente sobre a conduta da juíza. Foi um massacre. Vou até compartilhar alguns comentários aqui para vocês verem o show de horror que essa situação toda desencadeou. De alguma forma, a pauta também virou racial. De repente, passou-se a defender que médicos que se dedicam a salvar vidas injetassem uma agulha gigante dentro desta criança de 11 anos para matar um bebê de forma agonizante num procedimento que pode demorar horas e que culminaria no parto deste bebê morto por esta mesma criança de 11 anos. É assim que funciona. Olha a complexidade de tudo isso. Então não é assim, o que me espanta é a galera aí na internet dar esses palpites como se fosse, é como se fosse uma receita, como se fosse fácil lidar com essas coisas. De novo, essa galera que vai na internet palpitar desse jeito é porque não tem filha. Isso virou o lado certo da história. A história foi tão bem orquestrada que muitas pessoas que eu conheço que se dizem pró-vida se levantaram para defender isso que eu acabei de narrar. A pressão da opinião pública foi tamanha que de fato interferiu diretamente no andamento do processo. A juíza foi afastada do caso e a menina que estava sendo mantida em um abrigo em primeiro lugar para preservar sua integridade física retornou para casa. E a militância conseguiu o que ela queria e hoje nós temos a jurisprudência do assassinato de um bebê de 29 semanas dentro do ventre. Novas informações reveladas hoje pelo delegado de que a gestação, no caso, é fruto de um relacionamento da menina de 11 anos com o filho do padrasto dela de 13 anos. Eu tô aqui agora mais para fazer um alerta. As mesmas pessoas que militaram fortemente nos últimos 3 dias em defesa do aborto são as pessoas que defendem a sexualização de crianças de 10, 11, 12 anos, que defendem a libertinagem sexual, perpetuam essa cultura. Uma criança de 11 anos, grávida, do namoradinho de 13 anos, é vítima, sim, de uma sociedade imoral que banalizou completamente o sexo, a sexualidade, transformou o sexo indiscriminado em poderio, em autoestima, que estimula isso em crianças. E em segundo lugar, se somando a isso, uma sociedade ainda, infelizmente, sem orientação e sem educação. São tempos sombrios. Até arrepiei aqui com esse final, porque não tenho o que comentar. Andressa simplesmente foi cirúrgica, falou. Não tem nem o que comentar mais aqui, sabe? Só vou finalizar o vídeo, pedir a tua inscrição novamente, minha carinha tá logo aqui, tá? Me segue lá no TikTok também, tá aqui. Outros vídeos, a gente se vê no próximo, se Deus quiser, com uma notícia boa, né? Alguma coisa engraçada, porque esse assunto foi pesado.